Olá, pessoal, tudo bem? E aí, galera, como é que vocês estão? Bom, nono ano, hoje a nossa aula de Sociologia, ela vai tratar de um tema muito importante, um tema atual e um tema que diz respeito à nossa existência nesta Terra. É isso mesmo. O nosso tema de hoje é a problemática ambiental. Nós vamos entender um pouco as correntes das questões dos estudos do meio ambiente e nós vamos falar um pouco dessas problemáticas que surgiu com o mundo moderno, né, com a industrialização, com a urbanização, com o desenvolvimento econômico, que trouxeram de outro lado também os problemas seríssimos que nós enfrentamos hoje, que é o problema do meio ambiente, ok? Vamos aqui comigo, aqui na tela, ver quais são os temas da nossa aula de hoje. Olha só, nós vamos falar sobre o contexto histórico da problemática ambiental, tá? Nós vamos falar sobre os desastres ambientais. Quais foram os desastres mais sérios assim, que aconteceram nos últimos tempos, que realmente foi algo que dizimou muitas vidas, dizimou o futuro de muitas pessoas, tanto no Brasil como no mundo, certo? Enfim, então, gente, a gente começa a falar aqui sobre o histórico da problemática socioambiental, que é uma problemática muito atual, que tem sido discutida nos países ricos e nos países pobres, né? Então, a problemática socioambiental, ela perpassa todas as questões que nós estamos vivendo hoje, desde a industrialização, o desenvolvimento econômico, o capitalismo, né? As desigualdades entre os países, tudo isso, pessoal, entra dentro da problemática, certo? E aí, o que nós temos que presenciar? O que nós temos presenciado durante esses séculos, durante esses anos, né? Nós temos visto, pessoal, que a relação das sociedades modernas com o meio ambiente, ela tem enfrentado cada vez mais, né, um problema, um trauma, né? E aí, por que isso está acontecendo? Por que a gente está vendo, né, a gente consegue ver isso claramente, que as pessoas veem a natureza como algo que nunca vai acabar, né? Como um produto, como algo que eu posso consumir e aquilo nunca vai dar um problema. E se der, a gente dá uma consertadinha e volta tudo ao normal. Então, a gente transformou até a natureza em uma espécie de indústria, como se ela tivesse que nos servir, como se ela tivesse aí para servir ao ser humano. Então, ao invés de eu viver em harmonia com a natureza, ao invés de eu buscar uma harmonia, de eu saber lidar com o espaço que também é necessário para viver, que é o espaço natural, eu estou degradando, eu estou me opondo, eu estou buscando apenas o meu bem-estar. Estou falando em relação a grupos, tá? Então, o que a gente visualiza nessa situação? Cenários como esse que você está vendo aí na tela. Queimadas, enchentes, fumaça, um calor excessivo que o mundo está vivendo porque há essa oposição, há essa ideia errada de que a natureza está aí para nos servir e quando na verdade não é bem assim, tá bom? Muito bem, então, gente, o que nós temos que ver? Que a natureza, elas tem as suas fontes e os seus recursos, só que elas são esgotáveis, elas podem acabar, né? Nós, por outro lado, nos desenvolvemos através das invenções, né, que a gente chama de inventatividade, o desenvolvimento tecnológico e a produção dos alimentos e riquezas, que sustentam esse desenvolvimento. Só que esse modelo que nós estamos sustentando aqui, ela está dando sinais de esgotamento. A gente está chegando a um ponto que não conseguimos mais manter esse padrão que a gente mesmo criou. A gente criou um padrão de que consome, 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 né? Usa os bens naturais, produz lixo em excesso e daqui a uns dias a gente não tem como sustentar esse modelo. Entenderam? Então, a gente vai ver aqui, ó, as correntes em relação ao ser humano, a essa relação do ser humano com a natureza. Olha só, a gente tem aqui a corrente de pensamento preservacionista, essa aqui, ó. Ela defende o quê, gente? Ela defende que qualquer interferência humana provoca danos ao meio ambiente e que, portanto,
deve se restringir ao máximo, ou seja, a gente não pode interferir de modo algum na natureza. A proposta dessa preservação é que seja intocável, que a gente não mexa em nada, 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 porque tudo que a gente mexe, bota a mão, dá errado. Essa é a corrente preservacionista. Já a corrente conservacionista, que é uma outra corrente de pensamento, ela defende que a gente pode fazer sim um uso equilibrado dos recursos, tá? Tendo como princípio a preservação e perceber que a gente precisa ter gerência desses desperdícios. Parte do princípio que o ser humano é parte, nós somos parte do todo, né? Parte da natureza. Então, não deve ser pensado de forma separada. A gente não pode separar a nossa vida do planeta, da natureza, das coisas. E que, se nós estamos aqui destruindo a natureza, indiretamente nós estamos nos autodestruindo. Nós estamos nos destruindo. Porque se acaba a água, se acaba o oxigênio, se acaba a floresta, também nós morreremos. Então, isso quer dizer que nós somos parte dela e não separado, ok? Então, o que aconteceu, né, a partir da década de 60, a gente tem aí os impactos que foram surgindo no mundo a partir desse pensamento. Que pensamento, professora? O pensamento de exploração, né, da natureza. Então, à medida que a gente foi explorando, a gente foi usando todo o cabedal possível, todas as formas de exploração possível, a gente criou, então, um ambiente muito nocivo, de impacto ambiental. E aí, hoje a gente vê que isso se tem consequências drásticas na vida das pessoas, né? Então, essa pauta, ela virou uma discussão política. Por quê? Porque a gente precisa repensar os modelos de desenvolvimento, tá? E aí a sociedade precisa repensar essa questão do meio ambiente, principalmente nesse modelo capitalista, que é o modelo de autoconsumo, é o modelo de indústria, é o modelo que explora a natureza e explora os seres humanos também, né? Agora, pessoal, a gente vai aqui dar uma olhadinha para vocês verem algumas questões dos impactos da natureza aí, com essa matéria jornalística que vai falar um pouco sobre a enchente do nosso Rio Madeira, tá bom? Já já a gente volta aqui para continuar a nossa aula. A cheia histórica do Rio Madeira em 2014 atingiu várias cidades, distritos e propriedades rurais e ficou conhecida nacionalmente quando o nível do rio atingiu seu nível máximo, ultrapassando os 16 metros. Mais de 6.000 famílias foram obrigadas a deixar suas casas, mesmo sem saber que destino seguir. Para dar assistência às famílias, a Defesa Civil disponibilizou barracas e alojamentos provisórios. Além da capital, a cheia histórica do Rio Madeira atingiu as cidades de Nova Mamoré, Guajará-Mirim, Costa Marques, Candeias do Jamari, Cacoal, Jaru e Pimenta Bueno. Atualmente, o nível do Rio Madeira está estável, mas a população, que ainda sofre as consequências da cheia, teme um novo episódio. A gente deixou mais ou menos tudo dessa altura, né? Com 8 dias que a gente estava lá e um menino ligou, pai, vamos lá em casa que a água já está toda dentro de casa. As coisas já estão todas de molho já. A gente voltou, né? Quando chegou lá, a gente abriu a porta, tinha máquina de lavar rodando, geladeira, rack caído para um lado, som para outro lado e as coisas estavam tudo assim dentro de casa, né? Nos 3 primeiros meses desse ano, as temperaturas estavam acima do padrão climatológico em Rondônia. Este especialista explica se há ou não possibilidade de uma nova enchente de grandes proporções. Esse ano de 2016, essa possibilidade ela já está muito remota, a não ser que aconteça alguma situação especial. Mas pelas previsões que a gente tem e o efeito do El Niño, a gente não vai atingir grandes volumes de chuva para que possam acontecer uma outra enchente. O período máximo de chuva que a gente tem, que o Rio Madeira vai subindo, elevando o nível e causando alagação, é 31 de março. Historicamente, nos últimos 50 anos, ele começa a ter um decréscimo. Então, essa possibilidade de enchente já passou. E aí, pessoal, viram então como um problema
ambiental pode causar impactos na vida de várias pessoas, né? Vocês viram aí, essa cheia ocorreu em 2014 e até hoje, pessoal, aqui em Rondônia, aqui no nosso estado, algumas pessoas ainda sofrem consequências dessa cheia e que algumas pessoas não conseguiram voltar para suas casas até hoje, pessoal. Então, a gente tem que entender esse contexto e perceber o quão é importante a gente entender a problemática socioambiental para a nossa vida no dia a dia, tá bom? Vamos aqui voltar para a tela. Olha só, nós vamos falar agora sobre os desastres ambientais. Aí você me pergunta, professora, o que é desastre ambiental? Como que isso acontece? Vocês já devem ter visto filmes, né, de grandes catástrofes, enchentes, terremotos, maremotos, e as pessoas correndo, se desesperando, com medo. É mais ou menos isso mesmo, galera. Olha só, o que é um desastre ambiental? É um acontecimento que provoca uma alteração negativa, repare bem, negativa no meio ambiente. Então, desastre, o nome já diz, é algo ruim, né? Tal como a desestabilização da fauna e da flora, a morte e a deslocação de pessoas. Então, ela pode provocar impactos tanto na natureza como na vida das pessoas, tá? Os desastres ambientais tanto podem ter ordem natural, então ela pode acontecer de maneira natural, dentro do contexto, né, geral da natureza, como também elas podem ser provocadas pela intervenção humana. Vamos ver aqui mais sobre isso? Vem comigo então, pessoal, olha só. Quais são os tipos de desastres ambientais que podem ocorrer? Eu trouxe alguns exemplos, tá? Mas tem outros montes aí. Os mais comuns, tá? Tempestades, terremotos, furacões, acidentes nucleares e rompimento de barragens. Dentre esses aqui, pessoal, qual é o mais comum acontecer aqui no nosso Brasil, né? Bom, acidentes nucleares aqui muito dificilmente acontece, né? Furacões aqui, muito difícil, terremotos, a gente tem, graças a Deus, moramos numa área que não temos tanto abalos sísmicos, né? Que são os chamados terremotos, e as tempestades são até comuns. Então, os mais comuns que acontecem aqui são as tempestades e o rompimento de barragens. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o que foi que aconteceu no Brasil aqui há pouquíssimo tempo, tá? Vamos lá. A gente começa falando sobre os desastres que ocorreram no Brasil, né? Bom, vamos ver aqui o que aconteceu aqui no Brasil. Olha, um acidente com o Césio 137 aconteceu em Goiânia em 1987, né? Um ano depois que eu nasci, olha só. Foi em 13 de setembro de 1987, um dos maiores acidentes nucleares da história. Teve início quando 2 catadores de ferro velho recolheram um aparelho de radioterapia que encontraram em uma clínica desativada. Contendo material altamente radioativo, o equipamento provocou a morte de 4 pessoas que tiveram contato direto com o mesmo, dentre elas uma menina de 6 anos. Muitas pessoas foram contaminadas, sendo que após o acidente, mais de 100 mil pessoas passaram a ser monitoradas. Então, gente, um acidente que tem relação, né, com a radioatividade. Temos que tomar muito cuidado, viu, gente, com esses aparelhos, pilhas, esses equipamentos que não podem ser descartados de qualquer maneira, tá? Por conta dessa contaminação. Outro que aconteceu aqui no Brasil, em Minas Gerais, 2016 e 2019, foram 2 rompimentos de barragem, tanto a de Brumadinho como a de Mariana, né? Em novembro de 2015 e em janeiro de 2019, Minas Gerais presenciou o rompimento de 2 barragens, né? No caso ali, tá? São 2 barragens da mineradora Samarco. Milhões de metros cúbicos de dejetos de mineração, né? Tanto da Samarco como da Vale, fizeram dezenas de vítimas mortais, além do que contaminou água e solo. Isso aqui, gente, ainda é muito presente lá e dizimou tanto as vidas como também acabou com a cidade, né? Hoje
está lá desabitável, não tem como habitar mais aquele lugar. E foi um acidente provocado, tá certo? Bom, vamos ver aqui os acidentes pelo mundo. O que foi que aconteceu, os desastres mais terríveis, né? Eu trouxe alguns deles aqui para a gente verificar juntos, olha só. Nós tivemos a bomba de Hiroshima no Japão, que não foi exatamente um acidente, né? Foi provocado, foi na Segunda Guerra Mundial. Foi em 6 de agosto de 1945. A primeira bomba atômica da história foi lançada pelos Estados Unidos ao Japão. A cidade de Hiroshima foi destruída a cerca de 140 mil e cerca de 140 mil pessoas morreram. Além das mortes provocadas no momento da explosão, ainda outras milhares de pessoas morreram depois ou ficaram feridas e cegas em decorrência da contaminação, né, bomba atômica, radiação, e aí acabou, dizimou, milhares de pessoas ainda até hoje sofrem a consequência da explosão dessa bomba, viu, gente? O negócio lá foi muito sério, muito triste. E aí nós tivemos o acidente de Chernobyl, na Ucrânia, em 1986, né, o ano do meu nascimento aí. Foi em 26 de abril de 1986, o maior acidente nuclear da história, gente. Fez milhares de mortos e pessoas que ainda hoje, né, correm risco após a explosão de um reator dessa usina, tá? A tragédia acabou com a possibilidade de cultivo naquela região e provocou a mutação genética em vários animais. Por conta dos riscos, milhares de pessoas tiveram que ser deslocadas da cidade, que se transformou apenas em uma atração turística. Estima-se que o local apresente riscos de contaminação durante os próximos 20 mil anos. 20 mil anos, é isso aí, pessoal. Então, vocês veem, esse aqui é um acidente sem precedente, uma coisa assim que não dá para comparar com outros, né? Alguns dizem que foi provocado, outros dizem que foi um acidente mesmo, porém o que a gente sabe é que até hoje aquela região é inabitável e que pessoas não podem nem chegar perto, porque o nível de radioatividade é impressionante. Então, gente, olha só, são várias situações aí que mostram o perigo que é o ser humano utilizar de forma irresponsável ou de forma até mesmo inocente, né, os aparatos da natureza para o desenvolvimento. Então, essas aqui são as nossas referências. Pessoal, vocês viram aí que vários acidentes poderiam ser evitados. Isso quer dizer o quê? Que muitas vezes essa gana do ser humano pelo dinheiro, pelo desenvolvimento, pelas coisas, leva ele a tomar decisões que lá na frente vai dizimar vidas, que vai trazer problemas, prejuízos que nem sempre são fáceis de resgatar. E algumas vezes não dá para consertar. Sabe aquelas coisas que você faz errado que não dá para consertar? É mais ou menos isso. Por exemplo, o que aconteceu em Mariana, o que aconteceu lá em Minas Gerais, foi um erro tão grande, tão grave, que não tem conserto. Como é que você vai fazer para tirar aquele amontoado de terra e as pessoas voltarem a uma vida normal? Não vai voltar, né? Não vai acontecer. O que se pode fazer é tentar minimizar os danos da melhor forma possível, mas consertar não tem. Então, assim, essas decisões políticas, decisões empresariais a respeito da vida das pessoas e da vida da fauna e da flora, elas têm que ser muito pensadas, têm que ser muito refletidas. E não pode ser levado em consideração apenas o que vai se ganhar com aquilo. Eu vou ganhar muito dinheiro, vou ficar rico, bilionário. E aí? Só isso? Tem mais alguma coisa que é importante nesse processo? Então, dessa forma, gente, nós precisamos refletir cada dia mais sobre essa temática, tá bom? Nós voltamos aí com a próxima aula, continuando esse bate-papo sobre o meio ambiente, tá bom? Espero vocês. Até mais!